As autoridades se preocupam com a disseminação pelo mundo de uma doença semelhante à varíola, erradicada do planeta na década de 80. Trata-se da varíola do macaco, como é chamada, e já tem casos na África, Europa e agora nos Estados Unidos. No total, já são mais de 30 infectados, todos homens. Mais de 100 casos da chamada varíola do macaco foram registrados na Europa. Entre os países estão Portugal, Alemanha, Reino Unido e Espanha. Um caso também foi notificado nos Estados Unidos. A Secretaria de Saúde de São Paulo confirmou o primeiro caso de monkeypox no Brasil. Médicos brasileiros alertam sobre o aumento do número de casos da chamada monkeypox. A doença, que é endêmica na África, tem se espalhado rapidamente por outros continentes. O país já tem 351 casos confirmados. Médicos alertam sobre o aumento do número de casos da chamada monkeypox. A Organização Mundial da Saúde notificou 14.500 casos em 72 países. O Brasil é um dos que mais tem notificações, já são 607 casos. A Organização Mundial da Saúde aconselhou que homens que fazem sexo com homens reduzam, neste momento, o número de parceiros por causa do aumento de casos de varíola do macaco. O Ministério da Saúde confirmou 978 casos de varíola dos macacos no Brasil. Sanitaristas e infectologistas dizem que o país corre o risco de cometer os mesmos erros da pandemia de Covid no combate à doença. O Brasil registrou a primeira morte por varíola dos macacos. O óbito de um paciente de Minas Gerais foi confirmado agora pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira. O Ministério da Saúde lançou um plano de contingência nacional contra a varíola dos macacos e estabeleceu o nível máximo de alerta para a doença aqui no Brasil. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Viveração, nosso encontro quinzenal para falar de sexualidade, saúde e direitos humanos. Oi, gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Hoje eu tô com dois Eduardos aqui, os dois Eduardos médicos. E eu queria que, se vocês puderem, se apresentem, pessoal. Meu nome é Eduardo Pérez, eu sou médico formado no Brasil, mas eu moro no momento aqui em Londres, onde eu tô atuando como médico também. Aqui eu faço um Clinical Fellow em Saúde Sexual e HIV, que basicamente era a área de atuação que eu já tinha no Brasil, enquanto eu atuava como médico de saúde da família e especializando em saúde LGBTQIA+, principalmente com atuação com população trans. Aqui eu continuo atuando em clínica de saúde sexual, que é uma especialidade que a gente tem clínicas específicas aqui na Inglaterra, mas eu também tenho de formação prévia, eu sou sexólogo, fiz minha formação em sexologia pela USP e minha atuação em atenção primária, desde minha formação e minha graduação. Meu nome é Eduardo Ditzel, eu sou médico, também formado no Brasil. Eu sou infectologista de formação, aqui no Brasil também. E, ao contrário da formação na Inglaterra, que tem uma formação dirigida para HIV, né? Aqui a gente tem uma formação dirigida para doenças infecciosas no geral. E, dentre elas, a gente acaba vendo HIV, infecções de transmissão sexual. Então, a nossa formação é um pouquinho mais ampla nesse sentido, com um enfoque, em algumas situações, às vezes, um pouquinho mais hospitalar, né? Hoje eu atuo como médico infectologista em 2 hospitais aqui na cidade de Curitiba. Trabalho também com a parte ambulatorial, HIV, infecções de transmissão sexual de forma ambulatorial. Talvez eu me dedico em horas no dia menos do que o Edu Pérez para ver infecções HIV e ITS, né? Mas acabo vendo hoje também bastante infectologia e doenças mais graves em contexto hospitalar. Trabalhei durante 5 anos na Espanha como médico num centro de detecção e prevenção de HIV e infecções de transmissão sexual, dirigido para homens que têm sexo com homens, e no contexto onde a gente acabou implementando aí esses HIV testing em community centers aí por alguns países do leste da Europa. Implementamos cortes para fazer estimativa de incidência de HIV entre homens que têm sexo com homens. Então tem um background aí nesse sentido ambulatorial e preventivista também. O Eduardo Ditzel já veio aqui outras vezes conversar com a gente,
e o Edu Pérez é a primeira vez, mas eu chamei vocês aqui, assim, meio num episódio extra, para falar um pouco sobre a monkeypox, porque estão rolando muitos boatos por aí, né? E eu tenho recebido várias dúvidas do pessoal, dos ouvintes, algumas até um pouco diferentes, assim. Então eu falei, vamos chamar dois médicos e a gente já conversa sobre isso para tirar algumas dúvidas. E aí a primeira coisa que a gente queria saber de vocês é se vocês acham que o maior número de casos entre gays e HSHs teria alguma hipótese para essa incidência na nossa comunidade, né? HSHs seriam os homens que fazem sexo com outros homens, e a gente tem visto aqui no Brasil e na Europa, né, uma incidência maior dessa doença entre nós. Vocês teriam assim alguma hipótese de por que isso está acontecendo? Eu acho que vale a pena a gente até fazer uma correção / recorte histórico, assim, né? Porque esse surto que a gente está vivendo agora de monkeypox, a varíola do macaco, ela tem essa maior incidência na população HSH, então de homens gays, bissexuais e homens que fazem sexo com homens. Mas ela não é uma doença nova, não é uma doença de agora, e não é uma incidência que historicamente tem sido dentro dessa população, né? Então, olhando para trás da história da varíola do macaco e do monkeypox, ela é uma infecção que já foi diagnosticada e foi vista em diversas outras populações. Então, tem alguns estudos populacionais que avaliam, que demonstram o diagnóstico na população HSH, que demonstra o diagnóstico da monkeypox, principalmente olhando os dados demográficos da África Ocidental. Existe um diagnóstico maior entre mulheres negras e crianças negras, né? Então, pensar que esse surto em específico, acho que vale a pena esse recorte, para dizer que a gente tem visto mais em homens que fazem sexo com homens por uma questão de transmissão, né? Então, esse caso em específico, a gente teve uma transmissão em uma região não endêmica, então uma região onde a gente não tinha casos de varíola do macaco, que se iniciou dentro de uma comunidade que tem uma maior comunicação e interação íntima e social, né? Então a gente sabe que a comunidade LGBTQIA+, e pensando aqui, a gente vai usar termos guarda-chuva, mas tentando limitar e pensando aqui principalmente no grupo que a gente tem visto mais diagnósticos são de HSHs, a gente vê que é uma comunidade que tem eventos específicos, tem atividades sexuais específicas e, claro, por ser um grupo muito menor, olhando para todo o grupo populacional que a gente tem, né, envolvendo pessoas hétero e não hétero, a gente tem um grupo de pessoas que se interagem sexualmente entre si muito menor comparado com toda a população em geral, né? Então, existe um maior risco de transmissões de infecções nesse sentido. E a monkeypox é uma dessas infecções que acabou sendo transmitida dentro desse grupo. Por isso que a gente tem visto mais transmissões nesse caso. Acho que o Edu vai adicionar muito mais que eu nessa história. Inclusive, assim, a gente quis começar por essa pergunta, porque o que se tem visto aqui no Brasil é um debate, principalmente na comunidade, sobre estigma, por que parte da mídia está associando esse surto ao nosso grupo, né, à nossa comunidade, e muitas vezes fica na superfície esse debate sobre o estigma, né? E como a gente é um podcast voltado para homens gays e HSHs, então a gente achou importante, claro, falar desse debate sobre estigma, mas também a gente alertar a comunidade que é uma realidade epidemiológica, né? Que existe um surto na nossa população, mas enfim, acho que o Eduardo Ditzel quer comentar também, né? Obrigado, Guto, obrigado, Edu. Eu acho que é bem por aí a forma como eu enxergo também essa questão do monkeypox entre os homens que têm sexo com homens e o grupo LGBTQIA+, né?
Como que eu vejo isso? Primeiro, acho que a gente tem que definir algumas coisas. Primeiro, o que é o monkeypox, né? Ele é um vírus que ele não tem preferência por raça, sexo, cor, idade, nacionalidade, nada disso. Ele é um vírus endêmico na África subsaariana, na África Ocidental. E o surto hoje de monkeypox no mundo, ele não é o primeiro surto de monkeypox na história da humanidade. Já tiveram vários surtos prévios, claro que todos eles muito menores do que a gente está vivendo hoje. Tivemos surtos na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, e além do fato de ele ser endêmico em alguns países africanos. E nesse contexto, é exatamente o que o Edu falou. Conforme a comunidade onde você está inserido, existem grupos de maior vulnerabilidade, é isso que eu queria acrescentar aqui, né? Em alguns países da África subsaariana, o grupo mais vulnerável são mulheres e crianças, então a atenção para esse grupo talvez seja menor, a interação que essas mulheres têm com essas crianças seja maior, e aí a possibilidade de transmissão entre esse grupo de pessoas acaba sendo maior. O que acontece, como que eu enxergo hoje, né, isso com relação aos homens que têm sexo com homens? Primeiro, concordo com o Edu que somos um grupo que a gente se relaciona de uma forma, a gente interage de uma forma talvez mais plural, né? E essa interação, ela é um fator de risco para a transmissão, entendendo que a transmissão do vírus do monkeypox, ela acontece por contato direto, ela não é uma transmissão eminentemente sexual, ela é uma transmissão por contato direto. Eu tendo contato direto com uma pessoa infectada, eu tendo contato com a lesão, e não é só a lesão vesicular, aquela bolinha com líquido que tem dentro, senão a própria lesão da crosta, a casquinha, ainda é transmissível, né? Então, ter contato da pele direto com essas lesões pode transmitir o vírus. Então, como a gente acaba tendo contato muito uns com os outros, o risco ele acaba sendo maior. O segundo conceito que o Edu explicou muito bem, é que quando a gente tem um grupo de pessoas menor, a possibilidade de disseminação de um vírus, de uma característica, ela é muito mais rápido dentro desse grupo menor de pessoas, né? É diferente da população geral, que é muito maior do que nós em número. Então, como a transmissão ela é fácil, é por contato direto, a gente interage um pouco mais e somos um grupo menor, a transmissão ela acaba sendo muito maior entre nós. Então, isso aí é um conceito que explicado dessa forma, talvez seja não tão simples, mas isso é um conceito muito, muito básico quando a gente fala de saúde pública, né? Realmente grupos pequenos, transmissão de doenças infecciosas acaba sendo mais fácil dentro de grupos pequenos. E eu acrescentaria nisso a questão da vulnerabilidade. Veja que nós, como homens que temos sexo com homens, e todo o grupo LGBTQIA+, somos um grupo minoritário e que estamos num contexto de uma vulnerabilidade maior, e aí a gente pode abrir o leque do porquê dessa vulnerabilidade, histórico, social, enfim, como a gente quiser, e consequentemente, justamente um grupo pequeno, que interage mais, e mais vulnerável diante de uma infecção que é altamente transmissível, a gente acaba tendo a grandíssima maior parte do número de casos nesse grupo de homens que têm sexo com homens. E para vocês terem uma ideia, só para vocês entenderem hoje como que a gente está no Brasil de dados, os últimos dados recentes agora, dessa semana publicados, a gente já tem no Brasil 2.400, praticamente 2.500 casos confirmados em 21 estados brasileiros. Hoje nós temos mais de 3.200 casos em investigação, com mais de 2.300 casos descartados e tivemos um óbito. Então vejam que é uma doença que mata pouco, é uma doença que faz realmente um quadro relativamente pouco grave e acaba, sim, levando algumas pessoas a óbito, mas são aquelas pessoas que têm doenças de imunidade, são imunodeficientes, imunossuprimidas, né? Que por algum motivo a imunidade está mais baixa, seja por outra doença de base, ou seja, pelo motivo que for, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? A gente junta um grupo que interage mais, um grupo menor, um grupo mais vulnerável, por um vírus que não é a primeira vez que existe entre a população humana, mas que, por algum motivo, esse vírus, esse surto de agora, começou entre os homens que têm sexo com homens, que é justamente um grupo mais vulnerável. Então, a transmissão rápida num grupo vulnerável
acabou fazendo com que a grandíssima maioria dos casos seja entre homens que têm sexo com homens. Mas, para deixar muito claro, esse não é um vírus que escolhe, né, raça, nem cor, nem sexualidade, nem nada disso, né? Ele é um vírus, todos somos iguais perante essa possibilidade de infecção viral. Exato, nenhum vírus tem preferência por gênero, diversidade de orientação sexual, ou que seja. O Edu disse isso muito bem. E, Guto, você falou uma coisa em relação ao estigma. Isso é uma parte que me toca, principalmente pela minha atuação e especialização em saúde mental LGBTQIA+. Isso é algo que a gente tem visto muito recorrente e também, de novo, não é a primeira vez que a gente vê a pauta da saúde LGBT sendo trazida através da mídia, através de grandes meios, de uma forma um pouco discriminatória, né? Então, como a gente tem visto, a maioria dos casos dentro desse grupo, muito da divulgação tem sido feita de uma forma um pouco equivocada, um pouco sensacionalista, e que aumenta esse estigma. Embora a transmissão e o vírus não sejam os mesmos, lembra muito de como a gente discutiu no começo da epidemia do HIV/AIDS, na década de 80, de como era uma infecção que estava sendo primordialmente, principalmente vista entre um grupo minoritário, uma transmissão que não ocorria fora desse grupo, ou pouco se via fora desse grupo, então não recebia tanta atenção de políticas públicas, tampouco recebeu uma atenção adequada da mídia. Isso é o que eu tenho visto e o que eu tenho escutado de muitos dos nossos pacientes. A gente tem feito ambulatório de monkeypox aqui desde março. Um dos primeiros casos que foi diagnosticado na Inglaterra, ou então fora da África Ocidental, foi inclusive na clínica onde eu trabalho, lá pelo meados de março. Então, desde então, a gente tem trabalhado diretamente na atenção, e o combate ao monkeypox aqui na Inglaterra tem sido feito principalmente pelas clínicas de saúde sexual, que são as clínicas onde a gente atua, e o estigma, ele é evidente. Então, isso é o que a gente escuta muito de muitos pacientes. Eu me sinto como um porquinho da Índia, eu me sinto como um hamster de laboratório, porque parece que estão fazendo testes comigo, sabe? Estão testando uma vacina, estão testando um remédio. De novo, esse tipo de transmissão, esse surto que a gente tem visto, é uma coisa nova, mas a infecção por si só não é, né? Então, a infecção por si só, a gente já tem o diagnóstico dela datado desde a década de 50, desde então, principalmente concentrado na população africana, afro-ocidental. Isso levanta vários debates sobre a marginalização da saúde pública, que também é importante a gente lembrar que não só a saúde de populações minoritárias, com população LGBT, com populações indígenas, com populações negras e não brancas, saúdes específicas dessas populações são marginalizadas, mas em um olhar de saúde pública global, determinadas infecções tropicais, infecções de certa forma negligenciadas, podem levar a esses novos surtos, né? Então, o que aumenta o estigma para populações que já são minoritárias socialmente, já são vulneráveis socialmente por terem piores determinantes sociais de saúde, né? Então, pior acesso a serviços de saúde e acesso a políticas públicas que deveriam ser voltadas a uma atenção especial para esse público, e incluindo, inclusive, a saúde mental, né? Então, o impacto que isso tem causado, a gente entende, enquanto profissionais de saúde, tentando combater, a gente também tenta combater o impacto negativo na saúde mental. Mas é importante a gente lembrar que a monkeypox, assim como o Eduardo acabou de falar, não é uma doença letal, né? Os dados que a gente tinha em relação à infecção na África mostravam que essa cepa que a gente tem visto do monkeypox, que tá agora se espalhando mundialmente, né? A gente não pode falar pandemia porque a OMS ainda não declarou como uma pandemia, mas essa emergência de saúde pública global é uma cepa mais leve, então uma letalidade que gira em torno de 1 a 5%, comparado com uma outra cepa que também é vista na África subsaariana, que tem maior letalidade. Mas esses dados também, eles são um pouco afetados porque a gente sabe que o acesso aos serviços de saúde na África subsaariana é um pouco mais precário, existe uma limitação de acesso a serviços terciários. Por exemplo, para leigo que não está entendendo, eu, quando comentei que trabalho com atenção primária, eu trabalho lá na porta, na entrada, no postinho de saúde, nos serviços que estão na comunidade. O Eduardo, ele comentou que trabalha nos hospitais. Os hospitais geralmente são centros especializados, onde são centros terciários, onde existe uma maior tecnologia de material e medicamentos, que a gente não vê tanto na África subsaariana. Então, quando o paciente requer atenção terciária, uma atenção
que precisa de internação, que precisa de determinados medicamentos que não são acessíveis na atenção primária, então lá no postinho de saúde, a gente sabe que lá na África subsaariana esse tipo de tecnologia é um pouco mais limitado, comparado com outros locais e outros países mais desenvolvidos, como aqui na Inglaterra ou em outros países da Europa, do hemisfério norte. Comparando dados com o que o Eduardo falou, aqui na Inglaterra, que a gente foi pioneiro no diagnóstico desse novo surto, principalmente aqui em Londres, a grande maioria dos casos estão aqui. Os dados que eu tenho, de acordo com o governo do Reino Unido, a última atualização foi na semana passada, no dia 8 de agosto, eles tinham 2.914 casos confirmados e 103 casos suspeitos de monkeypox. Estão aguardando resultado, um total de 3.017 casos. Grande maioria desses casos, 2.883, só na Inglaterra. A gente não tem nenhum registro de morte aqui na Inglaterra, mas sim a gente tem visto alguns casos que evoluem para uma necessidade de atenção terciária. Então, evolui para sintomas mais severos que precisam de internação. Também não são maioria. Então, isso é algo que é bastante reconfortante. Eu não sei se essa é uma palavra que eu estou traduzindo mal do inglês para o português, mas que reconforta os pacientes de saber que a grande maioria dos casos evolui principalmente com sintomas leves e alguns com sintomas moderados. São poucos aqueles pacientes que evoluem com sintomas mais graves. A grande maioria dos pacientes que têm essa sintomatologia mais grave, então, que requerem atenção terciária, geralmente tem algum tipo de diagnóstico prévio de alguma doença autoimune, alguma doença que comprometa o sistema imune dessa pessoa e que acabe dificultando um pouco a resposta imune ou acabe facilitando esse quadro mais grave. Acho que eu acabei me enrolando, mas espero ter ficado um pouco claro. Então, o nosso grande desafio aqui no podcast, né, no projeto como um todo, nas redes sociais, é fazer essa comunicação chegar até o público, ao nosso público, que na maioria são homens, né? A gente tem os dados do podcast e das nossas redes, que a maioria são homens gays ou HSHs, né? Sem alimentar esse estigma, né? Sem, por exemplo, a gente viu aqui na imprensa brasileira, não sei se aconteceu aí na Inglaterra também, quando o diretor-geral da OMS fez aquela declaração desnecessária. E assim, em todos os jornais, a grande maioria colocou a frase que os homens que fazem sexo com outros homens têm que diminuir o número de parceiros, né? Então, isso aí, várias pessoas do movimento LGBT acabaram fazendo críticas bem com razão, né? Mas também eu acho que foi a imprensa, né? O modo como a imprensa pegou a declaração dele e esvaziou da parte, não sei. Enfim, de qualquer forma é um desafio, assim, a gente falar de como a nossa população agora que está sendo mais, que está sendo atingida por esse surto, o que ela tem que fazer, né? E sem alimentar o estigma. Eu acho que nessas horas, né, é muito fácil para uma sociedade misturar conceitos morais quando a gente fala de saúde. Sem ir muito longe, a gente começa a falar de conceitos morais, eu não vou entrar no assunto com relação ao Covid, e vacinação, e ideais políticos, morais, sociais, seja lá como vocês queiram chamar isso. E quando fala de algo que envolve sexualidade, se fala muito mais de moralidade, né? Então, vende muito você colocar um conceito moral numa notícia e resumir a questão do surto entre homens que têm sexo com homens, com o fato de que eles são promíscuos, entendendo que promiscuidade é um conceito moral, né? E que essa é a causa do problema. Mesmo porque aí, quando você faz isso, você, como sociedade, como responsável por políticas em saúde pública, você tira a tua responsabilidade do teu trabalho e você joga essa responsabilidade no comportamento das pessoas, e aí o problema não é mais teu, né? Então, as coisas, elas se misturam aí e realmente eu acho que é uma função nossa tentar mudar isso, né?
Com relação a essa questão do estigma, me preocupa muito essa questão do estigma, e também me preocupa que, dependendo das ações que a gente pode tomar, talvez a gente possa ser contraproducente na questão de trabalho com a vulnerabilidade. Eu vou dar um exemplo, né? O que eu quero dizer com isso? Que para a gente tentar lutar contra o estigma, a gente vai deixar de falar que os homens que têm sexo com homens estão mais expostos e são mais vulneráveis à doença. Se eu não falo isso, como é que eu vou trabalhar com essa vulnerabilidade? Eu vou deixar eles ainda mais vulneráveis, né? Isso. Então, é um pouco como uma faca de dois gumes quando a gente começa a trabalhar com essa situação, porque de um lado tem o estigma, do outro lado tem a vulnerabilidade, e a gente tentar reduzir vulnerabilidade sem trabalhar, sem contribuir com o estigma, às vezes é um pouquinho delicado. Eu acho que o Edu aí vai ter você vai saber entrar nesse assunto um pouco melhor do que eu, Edu. Assim, em relação, de novo, aquele comentário que foi feito pelo presidente do OMS, eu até cheguei a escrever uma carta aberta, eu coloquei no meu Twitter, porque para mim entra nesse tema de que tudo que gira em torno da saúde sexual, embora monkeypox não seja uma infecção sexualmente transmissível, ela tá dentro desse reino da saúde sexual, aparentemente, e a gente não vai ter como fugir mais dessa alcunha. Tudo que entra na saúde sexual, seja do ponto de vista de saúde mental como sexólogo, do ponto de vista clínico, como a clínica de saúde sexual e HIV que eu trabalho, sempre tem esse discurso moral, né? Então, acho legal que o Edu falou. Eu tô adorando esse bate-bola de Edu com o Edu. Acho legal que o Edu falou que sobre o termo promiscuidade. E eu gosto de trazer muito, sempre quando dou aula ou palestra sobre o básico de saúde sexual, entender saúde sexual, esse termo de promiscuidade sempre vem muito, e a promiscuidade definida pelo OMS é quando você tem uma relação sexual, tem mais de 3 parcerias sexuais num período de 6 meses. Quem aqui já teve um carnaval? Né? A gente, num período de 24 horas, você tem essa quantidade de pessoas. Então, todo mundo ao nosso lado já foi promíscuo em algum momento da vida. Eu acho que a promiscuidade, nesse termo de conceito de saúde sexual, é bem antiquada, né? Essa ideia de promiscuidade. E quando se fala sobre sexo, a gente sempre fala dentro de uma perspectiva patriarcal, de uma perspectiva religiosa, que envolve fundamentos religiosos cristão-ortodoxos. Então, é sempre aquela ideia muito limitante, conservadora, monogâmica, cis, heteronormativa. Né? Gastei todos os meus termos. Mas que, de fato, isso atrapalha muito como a gente vai discutir esse tema, porque a gente sabe que o sexo que as pessoas fazem, não existe sexo limpo, sexo sujo, não existe sexo correto, não existe sexo errado, existe o sexo que as pessoas fazem, e a atenção da saúde em relação ao sexo tem que ser adequada para isso, né? Então, acho que muito do discurso acaba entrando dentro dessa moral do que é o sexo certo, o que é o sexo errado, o que o sexo deveria ser feito. E não faz muito tempo, nós, enquanto HSHs, éramos vistos como enfermos, né? Eram vistos como sexualmente depravados. A gente tinha um termo no Código Internacional de Doenças para poder se referir a gente. Nossas irmãs e irmãos transgêneros, transexuais, até pouquíssimo tempo, também estavam inclusos nesses termos, e a reforma veio muito recente. Então, tudo que gira em torno da diversidade de gênero e diversidade de orientação sexual tende a também tocar nesse tema da moralidade, né, no tema do que é o correto e o errado. Então, existe um problema muito grande quando um presidente de uma Organização Mundial de Saúde fala para as pessoas fazerem menos sexo, né, porque, na prática, desde que começou o monkeypox, desde que eu comecei a atender pacientes, eu tenho atendido pacientes semanalmente, a gente faz mais, eu sozinho faço 3 clínicas de monkeypox por semana, mais clínicas por telefone para poder avaliar paciente, mais revisão de paciente no hospital quando eu estou de plantão. Então, tenho visto pacientes a rodo. E mais a vacinação, que aqui a gente tem feito a vacinação, que eu acho que é um tema que a gente vai chegar em algum momento. Sim. O que eu escuto dos pacientes é que eles estão atentos. Então, eles diminuíram as parcerias sexuais, estão entrando em contato com as parcerias, então estão mantendo pequenos grupos, ao invés de se envolver com o cara do Grindr ou o cara do aplicativo, está se envolvendo com os contatinhos que já tinha antes, porque sabe mais ou menos com quem essas pessoas se envolvem. Se alguém testa positivo, dá para ter um controle de notificação de parcerias, o que é uma coisa maravilhosa. Então, a própria comunidade tem se organizado.
O que a OMS não tem feito, e a grande maioria dos governos e dos responsáveis por saúde pública não tem feito ao redor do mundo, é voltar atenção e dinheiro para o investimento e controle do monkeypox e do controle de programas de vacinação eficientes. A gente não tem um programa de vacinação eficiente no Brasil, que é referência mundial em imunização, em programas de imunização, desde recentes governos. Eu não sei quanto eu Edu, mas eu tendo a ser bastante politizado. Então, esse último governo foi uma vergonha para a saúde pública, uma vergonha para a saúde sexual e reprodutiva, uma vergonha para a saúde LGBT, uma vergonha em todos os níveis para muita coisa. Mas a gente teve um desserviço e um empobrecimento dos serviços de saúde pública nesse sentido. Então a gente não está... É uma política também, é uma política de evitar o acesso a uma imunização que já existe. A gente já tem direito, e é uma dificuldade que a gente está tendo aqui na Inglaterra também. Então hoje a gente não está conseguindo mais oferecer vacina aqui, porque o governo simplesmente não comprou mais doses, eles não calcularam as doses de acordo com que as clínicas de saúde sexual tinham orientado. Eles compraram cerca de 10% do que a gente tinha previsto. Então a gente está esperando novas doses, não tem nova produção de vacina. Então isso tudo é uma política que garante que populações minoritárias permaneçam sendo minoritárias. Isso aumenta o estigma, isso aumenta a sensação de marginalização de uma população que a gente já sabe que já é socialmente marginalizada, em níveis diferentes, claro, dentro da comunidade LGBT. Então, gente, eu fui principalmente para os ouvintes, assim, que talvez não tenham lido sobre a frase do diretor-geral da OMS, eu fui pegar a frase certinha. A frase dele é: homens gays devem reduzir o número de parceiros para controlar a epidemia. Ele falou isso. E claro que a mídia colocou isso nas manchetes, né? Então, enfim. A ideia desse episódio, então, pessoal, a gente não é falar para ninguém reduzir parceiros ou ditar como a gente vai transar. É só falar um pouco sobre a doença e saber o que ela é e saber identificar, né, para justamente poder controlar caso me aconteça, por exemplo, eu não ir para a sauna ou não ir para o barzinho e passar para o meu amigo, né, enfim. Essa é a ideia. A ideia é que a gente informe vocês sobre quais são os sintomas, aonde pega, como pega e o que é a monkeypox. E todo mundo que é adulto sabe julgar bem a informação que recebe. Isso. Então vamos começar a falar da doença em si. Assim. Eu queria saber qual a diferença dessa varíola com a varíola humana, que antigamente a gente tinha vacina aqui no Brasil, né, até os anos 70, eu acho. E tem alguma relação? Como que é? Guto, são vírus diferentes, tá? São vírus da mesma família, mas são vírus diferentes. E, consequentemente, por serem vírus da mesma família, eles têm características semelhantes desde o ponto de vista genético, genômico, até do ponto de vista clínico, mas não são o mesmo vírus, né? E, consequentemente, por exemplo, o vírus da varíola humana, por que a gente conseguiu erradicar o vírus da varíola humana? Basicamente porque a gente conseguiu, no vírus da varíola humana, a gente está falando de um vírus de reservatório eminentemente humano, né? Não tínhamos animais com reservatório, então com vacinação em massa, vacinação efetiva e controle de casos, a gente conseguiu realmente deixar a população humana sem esse vírus, né? Aqui, no caso do monkeypox, ele é um vírus originalmente de símios, né? Símios são macacos, e por isso ele chama monkeypox. E aí, nesse contexto, a gente já tem estudos agora de vacinas, isso o Edu vai saber falar um pouquinho mais, as coisas estão um pouquinho mais adiante aqui na Europa, mas é um vírus diferente que causa uma doença parecida. No caso do monkeypox, a gente está falando de uma clínica um pouco mais frustra quando comparada com a clínica da varíola humana, né? A gente vai
eu nunca vi um caso de varíola humana, imagino que o Edu também nunca tenha visto. A gente está falando de doenças que a gente não vê já há décadas, né? Mas eram doenças era uma doença com uma letalidade muito maior, uma doença muito mais grave do ponto de vista de saúde pública, de transmissão entre humanos muito fácil, e que realmente tinha um impacto do ponto de vista de morbidade, que é de doença, e de causar doença e ter impacto em qualidade de vida das pessoas e até em vida realmente muito maior do que o monkeypox. Aqui a gente fala de um vírus que causa uma doença mais frustra. Hoje é certo que a gente está vendo muitos casos do monkeypox com clínica, com sintomatologia muito parecida com infecção de transmissão sexual. Por exemplo, lesão única no pênis de um homem. O que você pensa? Isso pode ser sífilis. Linfonodo, ou seja, gânglios na região inguinal com essa lesão, pode ser sífilis. Eu já vi pacientes na minha prática clínica com dor anal, corrimento anal, desconforto para evacuar, numa pessoa que faz relação sexual e tem relação sexual receptiva. Aí a gente pensa logicamente em outras infecções de transmissão sexual, como proctites, etc., né? E no final, você encontra uma lesãozinha de pele aqui, uma lesão no pênis ali, um linfonodo lá. Eventualmente, o paciente começa com lesão de pele, começa com uma sintomatologia que parece uma infecção de transmissão sexual, e só depois ele vai fazer febre, só depois ele vai fazer dor de garganta, só depois ele vai fazer outros sintomas um pouco mais gerais que vai a colocar a gente no alerta aí para a possibilidade de um monkeypox. Então, são doenças completamente diferentes. Isso. A gente pensar que essa família de vírus, né, ortopox vírus, existem vários tipos de varíola diferentes, são causados por zoonoses, quando estão em contato com essas lesões em animais que são reservatórios e que podem ser transmitidos para humanos a partir desse contato. Então, inclusive, a gente deve a um desses tipos de pox, então ao cowpox, ou a varíola da vaca, a própria origem da vacina. Então, vacina vem de vaca porque um estudioso inglês, Edward Jenner, muitos anos atrás, não vou lembrar tão bem as datas, ele notou que ordenhadores de vaca que entravam em contato com essas lesões, essas cowpox, eles não desenvolviam smallpox, eles não desenvolviam a varíola, né? Então, esse pox basicamente descreve esse tipo de infecção viral que causa essas lesões cutâneas. Então, quais são as lesões cutâneas que a gente vê na varíola do macaco? E, de novo, a gente não vai sair matando o macaco, eliminando o macaco, só chama varíola do macaco porque as lesões foram vistas inicialmente em macacos, mas a gente sabe também que hoje roedores, então ratos, são reservatórios, e foi visto já alguns casos de animais domésticos, como gatos e cães, podendo ser reservatórios, então transmissão humano-animal. Eu ia fazer justamente essa pergunta, Edu, porque já teve casos aqui no Brasil de pessoas matando macaquinhos por causa disso. Então, hoje em dia, esse surto tem a ver com transmissão homem-homem, né? Isso, a gente está lidando com transmissão entre humanos. Então, gente não vai sair matando pessoas e tampouco vai sair matando animais por causa do nome de uma doença. Tá? Igual quando no começo do Covid as pessoas também falavam sobre transmissão por morcego e vão para matança de bicho, vamos parar com isso, sem matar bicho, sem chamar Luísa Mel. O que a gente tem visto da varíola do macaco em si? Eu, particularmente, nunca trabalhei com a varíola humana, porque ela foi erradicada na década de 80 e eu nasci bem depois disso. Mas a varíola do macaco, os casos que a gente tem visto, bem depois... Não se fala idade. Eu tô tentando tirar essa informação do Eduardo até o final, tio. Os casos que a gente tem visto da varíola do macaco, geralmente a apresentação inicial, então do momento que você entra em contato até o momento de você apresentar sintomas, pode levar um período de até 21 dias, né? Então a apresentação inicial entre 5 a 21 dias, a partir do momento que você entra em contato com o vírus, você tende a apresentar sintomas virais. Então, sintomas normais de virose, uma febre com sudorese noturna, então suor à noite, dores musculares, principalmente dores na região das costas. A tendência é que a primeira lesão e a maior lesão seja no local de inoculação, então no local onde você entrou em contato com o vírus. Como a gente tem visto esse contato através de relação íntima durante o ato sexual, então o contato pele com pele, o contato de genitais, o contato de partes íntimas
que acontece durante o sexo, mas isso pode acontecer também em locais públicos onde você tem um espaço bastante limitado e contato com a lesão pode ocorrer por período prolongado, geralmente o local de inoculação é onde a lesão tende a ser maior. Por isso, igual o Edu falou, a gente tem visto lesões dentro da região anal, então dentro do reto, a gente tem visto lesões perianais, principalmente para homens que fazem sexo com homens como passivos, para profissionais do sexo eu tenho visto bastante, então isso aqui engloba um grupo maior, inclusive pessoas trans também. Então acho que a gente tem que lembrar também que existe um recorte maior aí de pessoas que apresentam vulnerabilidade aqui, inclusive pessoas heterossexuais. E essas lesões, elas podem se apresentar nesse local e elas tendem a evoluir inicialmente com uma mancha avermelhada que evolui para uma pequena bolinha, tá? Essa bolha, ela tende a aumentar de tamanho, é uma bolha umbilicada, então o centro dela tende a ser um centro mais escuro e por onde ele vai acabar necrosando, formando uma crosta que pode cair, formar uma úlcera dolorosa, que evolui, então, e todo esse período, enquanto existe uma lesão que não está coberta por pele sã, que a progressão natural da doença é que essa lesão evolua para a cura, para a remissão dos sintomas, enquanto ainda existe uma lesão, ainda existe carga viral que pode ser transmissível. Tá? A gente sabe também que pode ser transmitido, e isso foi visto em casos anteriores do monkeypox, casos anteriores da varíola do macaco, que pode ser transmitido através de fômites. O que são fômites? São objetos inanimados que podem carregar carga viral transmissível. Principalmente no caso do monkeypox, a gente tem visto isso em tecidos. Então, roupas, compartilhar roupas que entraram em contato com lesão pode ser uma forma de transmissão. Roupa de cama, isso foi uma transmissão que a gente viu em 2017 acontecendo nos Estados Unidos. Então, profissionais da limpeza do hospital que entraram em contato com a varíola do macaco acabaram desenvolvendo por causa do contato com a roupa de cama. Toalhas também. Então, muito importante também, se você, pessoa que está ouvindo, tem monkeypox, foi diagnosticado e está se isolando em casa, mas divide casa com alguém, importante também se isolar dentro das parcerias da casa para evitar uma transmissão dentro de casa. Né? Então, separar sua toalha, separar sua roupa de cama, separar suas roupas, lavar ela em altas temperaturas, então acima de 60 graus, o vírus tende a não resistir fora de um organismo e exposto a alta temperatura. Separar também os seus talheres, porque a gente pode encontrar o vírus em fluidos corporais. Por isso a gente não está falando que o vírus tem principal transmissão, a principal forma de transmissão do vírus é uma infecção sexualmente transmissível, porque a gente ainda não viu dados multicêntricos mostrando que fluidos corporais como o sêmen ou o fluido vaginal ou da mucosa anal tem carga viral bastante para transmissão. Mas aparentemente é o que a gente tem visto, tá? Mas também existe muito contato com lesão. Essas medidas de isolamento, essas medidas de cuidado evitam a transmissão. Os sintomas tendem a durar 21 dias. Dura menos, dura mais, depende da gravidade dos sintomas, mas é o período que as lesões tendem a progredir para a evolução e para a cura naturalmente. Então, até o momento a gente não tem, eu não sei como que está sendo feito no Brasil, mas aqui na Inglaterra a gente não tem nenhuma medicação para tratamento de casos leves a moderados. Para casos graves, então pessoas que têm mais de 100 lesões, pessoas que têm complicações, existe o tratamento com... Agora eu vou ter que lembrar o nome, que é o Tepox. O nome super esquisitinho. Tecovirimat, que é a medicação que tem sido usada, o Tepox. Tem sido usado só dentro de ambientes hospitalares, para casos mais graves, né? Mas para casos moderados, a gente trata sintomas. A dor, trata a febre, acompanha as lesões, evita infecções secundárias, porque quando existe uma lesão, existe uma porta de entrada para as infecções. Então, para completar, Edu, apesar das fômites serem um potencial aí, canal de transmissão, né? Então, a gente fala que às vezes até você chacoalhar e sacudir o lençol na cama pode jogar vírus no ar. Então, potencialmente tudo isso pode ser fonte de transmissão, mas ainda assim o contato direto com as lesões acaba sendo a via mais comum de transmissão, a via mais fácil de transmissão, e por isso que ainda tem uma relação muito íntima com relação aí à relação sexual, porque na relação sexual a gente está sem roupa, a gente tem contato direto, pele com pele, então aí o contato ele não é pelo sexo em si,
senão pelo contato que você tem com as lesões. E as lesões, elas podem estar concentradas em região genital, perineal, raiz da coxa, aqui no começo das pernas, no começo do abdômen. Então, claro, você vai ter contato com essa região com outra pessoa e aí a infecção acaba sendo bastante fácil, né? Com relação ao tratamento que o Edu colocou, a gente também não tem nada no Brasil, nem para casos mais graves, a gente tem visto muito pouco caso grave aqui, e é certo que as drogas que a gente já existem, né, drogas sendo usadas hoje na Europa, também todas em contexto de estudo clínico, a gente não tem nada de forma comercial, eu tô com monkeypox, eu vou importar uma droga para me tratar. Não vai conseguir, porque realmente a gente está falando de contexto de estudo clínico, avaliando eficácia, avaliando segurança de drogas que já existiam para entender se elas podem ser eficazes ou não para monkeypox. Então, hoje, em linhas gerais, nós não temos um tratamento dirigido para o monkeypox. Não existe um antiviral que seja dirigido para o tratamento do monkeypox, assim como não existe para a Covid. Ao contrário do HIV, por exemplo, que existe, né, de alguns outros vírus de famílias herpes, aí que a gente pode ter antivirais dirigidos, aqui no caso do monkeypox a gente não tem. Isso eu só acho legal de frisar essa parte do tratamento, porque, de novo, não sei como está a experiência aí, mas aqui é algo que a gente tem pacientes que vêm de todos os cantos do mundo aqui em Londres, e eles reclamam, olha, na França estão dando tratamento, nos Estados Unidos estão dando tratamento. Cada país está tomando as decisões de acordo com o possível. É uma nova infecção no contexto de um novo surto, do jeito que está sendo visto. Então, as medidas elas ainda não estão bem estabelecidas em termos de a gente ter um protocolo único para ser usado em todos os países. A grande maioria dos protocolos são semelhantes, né? E, consequentemente, estamos aprendendo. Isso. Então, a gente não sabe tudo, não vai saber tudo agora, a gente está aprendendo à medida que as coisas vão acontecendo. A gente tem um exemplo disso, o Covid ensinou muito para a gente, né, de como a gente tem que manejar uma doença desconhecida e como a gente trabalha nesse sentido, mas é certo que o monkeypox é uma doença completamente diferente do Covid e que a gente vai aprender também. Pode ser que em algum momento a gente chegue a ter alguma vacina extremamente efetiva, a realidade hoje ainda não é essa, né? Mas pode ser que um dia a gente tenha vacinas efetivas, pode ser que um dia a gente tenha tratamento dirigido, pode ser que um dia que a gente aprenda que, não sei, por relação sexual por fluidos, líquido seminal, sêmen, fluido vaginal, possa se transmitir ou não, então isso ainda não está claro, né? Então, são respostas que a gente vai ter aí ao longo do tempo e que hoje a gente trabalha com um pouco de informação que a gente tem. Isso, a gente está apagando fogo com xícara, basicamente, aos poucos. O Viveração precisa de você. Temos atualmente uma epidemia de HIV concentrada na população negra, jovem e gay do Brasil. Essas populações são também as mais atingidas pelos casos e pelas mortes em decorrência da AIDS. Romper os tabus com relação às práticas sexuais é contribuir para a diminuição dos casos de agravos relacionados ao HIV e a outras ISTs. E, principalmente, contribuir para que tenhamos vidas afetivas e sexuais mais descomplicadas, saudáveis e felizes. Precisamos falar sobre sexualidade e despatologizar as práticas sexuais para desmitificar e desestigmatizar o HIV. É por isso que precisamos da ajuda de todos vocês para chegar a mais pessoas. Quanto mais gente ouvir o Viveração, maior será a capacidade de mudar essa realidade. Participe da campanha, ajude a impulsionar os episódios do Viveração Podcast. Contribua com a gente. Nossa chave Pix é viveraçãopodcast@gmail.com. Lembrando que Viveração é sem cedilha e sem o tio. Todo o dinheiro arrecadado será usado exclusivamente para o impulsionamento dos nossos episódios nos tocadores e redes sociais. Então, gente, assim, aproveitando que a gente estava falando do contágio, né, onde você pode pegar, uma das perguntas que eu recebi
Posso pegar no busão lotado? Outra pergunta, posso pegar na academia? E outra que apareceu também máscara ajuda alguma coisa? Máscara facial, né? Que nem a gente tem a transmissão por gotícula. Perguntaram isso também, os ouvintes. Então, vamos lá. Hoje, quando a gente fala de evitar transmissão do vírus do monkeypox, eu vou usar o exemplo do contexto hospitalar para trazer exemplo para vocês. Hoje, num contexto de hospital aqui no Brasil, a recomendação é usar máscara. Por quê? Tanto o profissional que vai atender como o paciente que chega com suspeita de monkeypox. Porque existe a possibilidade não confirmada de que ela possa ser transmitida por via respiratória. Então, a resposta hoje é: transmite? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. O fato é que o que nos parece ser hoje é que a possibilidade de transmissão por via respiratória acaba sendo naqueles contatos que são mais íntimos e mais prolongados. Então, morar dentro da mesma casa com alguém que tenha monkeypox, dormir na mesma cama e respirar de forma próxima a essa pessoa, então isso poderiam ser fatores de risco. Mas, claro, quando você começa a olhar esses dados, aí essas pessoas também usam o mesmo lençol, podem usar os outros objetos, então ainda não é claro se a possibilidade de transmissão respiratória existe, mas hoje a gente ainda, diante do desconhecido, tem recomendado que uma pessoa com monkeypox, se vá ter contato com outras pessoas, de preferência use a máscara, né? Ou pelo menos dentro do contexto hospitalar aqui no Brasil, a gente tem usado máscara para também evitar a transmissão para quem trabalha com a doença. E aí o Edu, se quiser fazer algum comentário, se na Inglaterra é diferente, eu acho válido também. A gente tem feito bem semelhante também. Eu acho que é isso, a gente ainda não sabe, né? A transmissão na academia, né? Será que o aparelho onde eu vou sentar para fazer a máquina de peito, a máquina de perna, pode estar contaminado e pode transmitir? Se você me permite responder sim ou não, talvez eu responda sim, pode. Tenho certeza disso? Não sei. Eu não sei qual o papel dessas fomites, onde a gente passa de forma esporádica, tem na transmissão do monkeypox. A gente tem alguns dados de literatura que a superfície pode ser uma forma de transmissão, inclusive dentro de contexto hospitalar. Se acontece no hospital, acontece em casa, acontece na academia. Agora, isso está claro, isso está bem estabelecido para a gente bater o martelo e falar, se eu tocar no aparelho que alguém com monkeypox tocou, vai transmitir? Ainda não sei. E se essa pessoa que tocou ali, tocou com uma parte do corpo, tocou com a mão, e na mão não tinha lesão, será que vai transmitir com uma pele sã? Né? A gente ainda não sabe. O que tem sido feito, a orientação que tem sido dada aqui, em relação, principalmente pelo fato de já ter levantado muitos dados da forma de transmissão que tem sido visto, na grande maioria dos casos, são pouquíssimos os casos que a gente tem visto, diagnosticado, que a transmissão tenha sido por fomites ou contato com gotículas. Mesmo assim, a gente tem orientado os pacientes a fazer uso de máscara cirúrgica quando em espaços públicos, né? Então, se em caso o paciente consegue se manter isolado, não existe um risco de transmissão ali, porque a pessoa vai estar em isolamento social. Mas, quando em espaço público, tentar diminuir ao máximo a exposição de outras pessoas. Então, igual o Edu falou, a gente não tem dados suficientes para poder falar que não existe transmissão através de gotículas de saliva. A gente sabe e já encontrou carga viral na saliva e outros fluidos corporais. O que não se tem dado ainda confirmado, ou dados tão robustos que a gente possa afirmar com certeza, é que essa carga viral seja transmissível, tenha a capacidade de se replicar e de infectar. Então, por via das dúvidas, ainda se orienta o uso da máscara, ainda se orienta a limpeza de superfícies. Então, o que aqui na Inglaterra a gente tem orientado os pacientes é que se você for usar os aparelhos na academia, limpe os aparelhos, toda a superfície que não seja... São as superfícies que eles chamam de superfícies duras, né? Então, mesa, aparelho de academia, parede, que não são tecidos. Todas as superfícies, você limpe elas com álcool e produto de limpeza, que a tendência é que o vírus que diminua o risco de transmissão e contato. A gente não tem visto nenhum caso que foi diagnosticado
dentro desse contexto. A grande maioria dos casos a gente tem um compartilhamento de dados entre os médicos, os profissionais que estão trabalhando com isso, para poder, de fato, levantar mais informação e ter mais clareza nessas informações na hora de orientar os pacientes. E também, for frequentar a academia, leve sua própria toalha, porque a gente não sabe como as toalhas da academia que são compartilhadas com outras pessoas são higienizadas, né? Então, leve sua própria toalha, seu próprio equipamento de limpeza, cubra o aparelho com sua toalha, e isso diminui o risco. A gente não tem como afirmar, e alguma coisa que a gente está falando dos pacientes, é que caso você esteja com a pele sã entrando em contato com outras regiões, que você vai estar, de fato, transmitindo. Primeiro, quem está com monkeypox deve estar em isolamento durante o período transmissível. Então, a gente espera que as pessoas diagnosticadas se mantenham em isolamento social, principalmente porque uma mão segura a outra, né? Vamos evitar contaminar o coleguinha. A segunda coisa é que a gente tem mais focado no fato da lesão em si ser transmissível e não a pele sã. Então, algo que a gente tem orientado é, em espaços públicos, se você tiver uma lesão evidente, cubra sua lesão. Então, cubra sua lesão com band-aid mesmo, para evitar que exista o contato de outras pessoas com aquela lesão. A grande maioria dos casos que a gente tem visto tem lesões singulares. Então, tem geralmente uma lesão única, ou as lesões elas tendem a ser em quantidade menor que 5. São poucos os casos que são mais lesões que essa, ou que as pessoas chegam a desenvolver mais lesões do que 5 lesões. O que é algo bom, é uma notícia boa, né? Porque diminui o risco também de exposição. Como a grande maioria das lesões a gente tem visto na genital, a gente não tem visto ninguém andando por aí pelado, espalhando e esfregando a genital nos aparelhos de academia. Assim espero. Então, existem os nossos cuidados que a gente pode ter, tanto os cuidados pessoais quanto os cuidados com o coleguinha, de limpeza de superfície, usa sua própria toalha. Se eu tô com medo, talvez exercício em casa agora seja uma boa ideia também. E discutir também com o profissional de saúde, que possa te passar orientações, né? Porque às vezes a gente pode criar uma ansiedade muito grande e é importante a gente também tratar a nossa ansiedade. Você que quer ir para Espanha, Edu, eu já vi gente andando pelada por aí, viu? Pois é, mas é na praia, tem um espaço aí entre pessoas. Não, no meio da cidade, no meio da cidade. Dependendo de para onde você for, existem algumas inconsistências divertidas. Mas acho que não vou contar, senão a gente sai do foco aqui. Mas eu quero ver essa história depois. Depois eu te conto essa história. Eu também fiquei curioso. Então, gente, já que a gente falou assim já do tratamento um pouco, já falamos um pouco como que acontece o contágio, a gente queria saber sobre vacinas. Existem vacinas para monkeypox ou não? Uma outra pergunta que aparece muito, que apareceu bastante, a vacina da varíola humana serve para monkeypox? Acho que aqui é um pouquinho onde eu posso entrar, porque a gente já começou o programa de vacinação aqui de um jeito ou de outro. A vacina que a gente tem ofertado é a vacina Ankara modificada, que é uma vacina feita para a varíola humana, né? Então, é a vacina que era oferecida para a varíola humana e continua sendo produzida em determinados países, principalmente para ter um armazenamento em caso de novos surtos. Para quem recebeu a vacina, então dados para quem recebeu a vacina lá no passado, a gente não tem evidência científica bastante para saber se existe uma imunidade a ponto de te proteger para esse novo surto. Até porque a gente está lidando com outro vírus que não é o vírus da varíola humana, e sim o vírus da varíola do macaco. A varíola Ankara, essa MVA, que é a vacina modificada como que eu traduzo? A vacina Ankara modificada, que é a vacina que a gente tem ofertado, ela tem uma cobertura de até 85% para o vírus da varíola humana, né? Então, é uma cobertura cruzada que a gente tem ofertado a vacina da varíola humana para a varíola do macaco. São necessárias 2 doses. Tem sido ofertada a primeira dose para poder garantir uma maior imunidade, assim como foi feito lá no começo do Covid, ofertada a primeira dose para o maior grupo de pessoas dentro do grupo de maior vulnerabilidade, maior exposição. Então, homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo, pessoas trans e não binárias que têm relações com homens que fazem sexo com homens, geralmente estão dentro dos grupos de risco ou grupos de maior vulnerabilidade para receber a vacina.
principalmente para a gente poder fazer uma vacinação. Como que traduz isso, Edu? The ring immunization, em português. Vacinação em anel, vacinação em círculo? É um conceito para você cercar com Isso. a ideia é você cercar esse grupo e imunizar um grupo-chave de onde o cluster, onde É que a maioria das palavras que eu penso são em inglês agora para isso. Mas é porque não existe uma tradução para isso direta, sabe, Edu? É basicamente como se eu fosse cercar o foco do incêndio com água. Isso. Né? É mais ou menos isso. Então, eu cerco esse grupo de pessoas e imunizo esse grupo de pessoas para tentar evitar que essa transmissão aconteça de forma mais massificada. Mas é bem o que o Edu falou, assim, aqui no Brasil a gente não está vacinando ainda, a gente tem planos de começar a vacina. O problema é que, claro, quando a gente fala de vacina aqui, além dessa questão do ponto de vista de entender a eficácia da vacina da varíola para o monkeypox, né, porque a gente está falando de vacina de varíola humana, do vírus da varíola humana para o monkeypox, então a gente ainda não sabe qual que é a real eficácia, parece que tem realmente uma eficácia cruzada, então por isso a gente está vacinando, e diante do fato de eu não ter nada melhor, então vamos tentar fazer com isso que pelo menos a gente reduz o número de pessoas infectadas, reduz transmissibilidade, reduz carga viral, reduz isso tudo, e talvez isso ajude aí a conter um pouco essa epidemia, né? Mas é certo que a gente ainda não chegou nesse momento aqui no Brasil, e aí a gente tem outros problemas, né? E que eles já estão enfrentando na Inglaterra, que é a produção de vacina, distribuição de vacina em grande escala, coisas que a gente já viveu com o Covid, e hoje direcionou-se muito esforço para a questão do Covid, coisa que a gente não pode parar, e agora a gente tem mais uma vacina nova para colocar em funcionamento, então acho que a gente está ganhando aí em grande escala, e por isso que eu falo, né, Edu, acho que você vai concordar comigo, que a nossa especialidade é a mais legal. A gente sempre tem novidade, sempre tem coisa sempre nova. Sempre vai ter serviço. Sempre tem desafio. Então, esse é mais um desafio aí para nós. Inclusive, é isso que vocês falaram agora, a gente, aqui no Brasil, a gente teve o anúncio do Ministério da Saúde falando em 50 mil doses iniciais em setembro, mas que seriam oferecidas para profissionais da saúde. Vocês não acham que seria um erro isso? Porque não deveriam começar pela população mais vulnerável? Eu acho, Guto, que chamar de erro é muito duro. Por que eu digo isso? Porque isso tudo depende de qual estratégia que eles querem adotar para a contenção da epidemia. A gente pode dirigir esses esforços e levar as vacinas para os grupos de maior risco, mais vulneráveis, isso é correto, mas também distribuir vacina para profissionais da área de saúde, você de certa forma está preservando a equipe para poder atender as pessoas infectadas. A gente não sabe ainda como que essa epidemia vai evoluir, a gente não sabe se isso vai tomar grandíssimas proporções. E apesar da letalidade até agora ter se mostrado muito baixa, será que se eu tenho um número muito grande, muito volumoso de pessoas infectadas, será que eu não encho os hospitais com pessoas com monkeypox? Eu não sei. Isso aconteceu com o Covid. Então, depende de como quem faz a gestão em saúde pública olha. Eu não acho errado, mas também não saberia te dizer se é a melhor estratégia. É uma estratégia que eu acho que está certa, mas acho que é um olhar diferente que eles estão tendo para a forma como dirigir essa vacina. Edu, você vê de alguma forma diferente? Sim, eu tenho uma visão um pouco mais crítica em relação a isso. Tua opinião. Concordo com você, eu não acho errado. Eu acho errado uma palavra um pouco dura, mas eu acho ingênuo. Eu acho ingênuo e também acho um pouco perverso. Por que eu acho ingênuo? A gente tem dados, já pode dizer que a transmissão por fômites, a transmissão por contato, por determinadas formas de contato, não tem sido a principal forma de transmissão. Então, a forma de transmissão que a gente vê com profissionais de saúde. Os profissionais de saúde já estão atendendo em outros países onde o monkeypox começou mais cedo, eles não têm sido, a gente não tem visto dados de profissionais de fato desenvolvendo a doença mesmo com contato direto.
a gente já estava tendo contato com o monkeypox antes mesmo do monkeypox ser alguma coisa, né? Então, o monkeypox estava vindo nas clínicas de saúde sexual e a gente estava pensando que eram casos dermatológicos de gonorreia resistente, casos mais complicados de condilomata lata da sífilis, casos diferentes de herpes. Então, eram lesões que a gente estava... Os resultados estavam voltando todos negativos e criou-se uma suspeita. Talvez isso aqui seja um outro tipo de pox vírus, né? Então, um outro tipo de lesões pox. Então, acho um pouco ingênuo no sentido de que não foi o que a gente viu na maior exposição. É necessário que profissionais de saúde estejam protegidos, não porque aqui eu estou puxando sardinha para o meu lado, para o lado do Edu, por sermos profissionais de saúde, mas porque a pessoa que está na linha de frente precisa estar protegida para poder atender todo mundo que vai necessitar ser visto. Então, a gente precisa atender a demanda. Eu acho que, para mim, é perverso no sentido de que o fato deles negarem esse tipo de olhar para a atenção da saúde da população LGBT, sendo que isso é algo que está afetando uma comunidade dentro da comunidade LGBT, é uma parte da política desse governo, né? Então, no momento que o governo determina que o programa de vacinação vai ser priorizando a população de homens que fazem sexo com homens profissionais do sexo, tudo isso é uma população que foi negligenciada e ativamente negligenciada por esse governo. Então, no momento que eles decidirem falar que a gente vai ofertar primeiro para vocês, a gente vai priorizar uma população que foi negligenciada e marginalizada durante os últimos 4 anos, e digo até antes disso, pelos governos prévios, mas não o governo Dilma, enfim, não vamos entrar nesse tema tanto. Mas isso acaba sendo perverso. É uma perversidade que é uma escolha, né? Então, não vejo como um erro, vejo como ingênuo e vejo como um planejamento, infelizmente. Então, aqui a gente, enquanto comunidade de ativismo e militância, a gente precisa levantar um pouco a voz, e foi o que a gente viu aqui na Inglaterra. A gente conseguiu mais doses a partir do momento que os movimentos LGBTQIA+, organizações de HIV, de pacientes HIV, as organizações de saúde não governamentais, elas de fato começaram a exigir a vacina e programas de vacina para essa comunidade. Porque se depender do governo por si só, ser uma movimentação de saúde, como a gente viu lá no HIV e AIDS, sem a participação do movimento social, a gente não consegue ser visto enquanto grupo prioritário. E as políticas de saúde, elas não são livres de moralidade, né? Infelizmente deveriam ser, mas não são livres de moralidade. Não ser livres de moralidade, e como você trouxe o exemplo aí do HIV, a gente sabe o quanto a gente, como comunidade, acaba tendo capacidade de mudança das coisas, né? A história do HIV está aí para todo mundo ver o quanto nós, como comunidade, fomos importantes nesse contexto de exigir respostas, e as coisas depois disso acabaram acontecendo. Então, eu concordo muito com vocês, assim, eu acho que... Inclusive, eu acho que está faltando assim, envolvimento da sociedade civil nessa questão do monkeypox, principalmente do movimento LGBTQIA+. Assim. Ainda se está muito na discussão sobre o estigma, e não se está falando de medidas concretas para que a nossa comunidade esteja menos vulnerável, né, à epidemia. Mas, enfim, é um tema, é um assunto complexo esse. Outro boato que apareceu na nossa roda de conversa da semana passada foi PrEP, a PrEP como uma forma de proteção à monkeypox. Eu sei que isso é um boato, mas só para deixar claro aqui para o pessoal que PrEP não protege contra monkeypox, é isso mesmo? Se vocês estivessem vendo aqui o momento que a gente está gravando, tá eu e Eduardo chacoalhando a cabeça negativamente aqui com força. Não. São vírus completamente diferentes, absolutamente diferentes, extremamente opostos do ponto de vista de ciclo de vida, de forma de transmissão, de genoma, de risco. São coisas completamente diferentes. Não, a PrEP realmente não previne contra monkeypox. A única coisa que eles têm em comum é o fato de serem vírus. Sim. Ponto. Não, sim, é importante a gente deixar aqui claro para desconstruir esses boatos, né, que já estão rolando na comunidade aí
A gente viu vários nessa roda de conversa que a gente fez. Mas não deixe de tomar a PrEP. Isso fique claro. Quem está tomando, continue tomando. Quem não está tomando a PrEP tem alguma exposição de risco, tome a PrEP, que é após a exposição. Mas em relação ao monkeypox, a PrEP, infelizmente, não vai fazer serviço nenhum. Esse mesmo papo rolou com o Covid também, né? Eu lembro que teve o papo do Covid na PrEP. Não. Outra dúvida que apareceu nessa mesma roda de conversa é se as pessoas vivendo com HIV têm mais risco de uma infecção mais grave ou não. Não tem sido o que a gente tem visto aqui. Alguns estudos estão sendo feitos na Inglaterra em relação a isso, e pessoas com carga viral indetectável, além de serem transmissíveis durante o sexo, acho que é sempre bom a gente lembrar que indetectável igual transmissível, também não apresenta maior severidade de sintomas. A gente já vê, diferentemente para pessoas com carga viral detectável ou que já estejam em fase de AIDS, né, então em fase de deficiência, já na fase da deficiência do sistema de defesa, que elas de fato têm uma imunossupressão, mas pessoas vivendo com HIV, os dados que a gente tem agora, que ainda estão em períodos de estudo, a gente precisa poder ter mais evidência para poder falar isso com certeza, mas ao que tudo indica, pessoas vivendo com HIV em tratamento adequado, em carga viral indetectável, não tem maior chance de entrar, tanto de desenvolver monkeypox, quanto desenvolver casos mais graves de monkeypox. Tá? Eu acho que não tenho nada para acrescentar nesse sentido, só para dizer que realmente, se a gente fala de alguém que tem HIV, que não trata e que está francamente imunossuprimido, que hoje em dia, mundo ocidental, países desenvolvidos, Brasil, com os programas que a gente tem de acesso aos antirretrovirais, de diagnóstico, de acompanhamento, a maioria das pessoas realmente sabe que tem o HIV, trata, está indetectável, faz um tratamento adequado, efetivo. Nesse contexto, realmente não temos um risco maior, salvo que, logicamente, a gente esteja falando de alguém que esteja francamente imunossuprimido pelo HIV, mas aí o risco não é só de ter um monkeypox mais grave. Aí o risco, a gente abre um leque aqui de N outras infecções e N outros riscos, dentre eles o monkeypox. Né? Sim, né? Por isso a importância, pessoal, de se testar para o HIV, né? Para a gente saber, caso aconteça com a gente saiba e possa fazer o tratamento e ficar indetectável. Gente, acho que a gente abordou quase tudo. Tem uma última pergunta que é sobre os cuidados que a pessoa deve tomar para prevenir a monkeypox. E se vocês acham que a gente, enquanto digamos, um projeto que é focado em homens que fazem sexo com homens, se a gente tem alguma orientação específica para essa população, né? População LGBT no geral. Assim. Olha, eu acho que vale a pena, basicamente, a gente só reprisar aqui o que a gente já falou, mas um pouco do que eu particularmente falo para todos os meus pacientes. São orientações, você toma as orientações da forma que você achar mais apropriado, mas são orientações pensando no bem-estar coletivo e também na qualidade de vida do indivíduo, né? É um momento que a gente tem visto uma epidemia ocorrendo, principalmente com a transmissão envolvendo o contato sexual. Então, reduzir o contato sexual significa reduzir o risco de exposição ao vírus monkeypox. Não significa parar de fazer sexo, não estou falando o que o presidente do OMS falou, mas talvez fazer sexo entre um grupo de pessoas ou de conhecidos, né? Então, se eu geralmente vou para festas de sexo, ou para festas, ou para saunas, ou vou para bares de cruising, que é bares onde pode rolar sexo, eu geralmente ir com um grupo de pessoas que eu conheço, ao invés de entrar em contato com pessoas desconhecidas, porque eu não sei se elas podem ter alguma lesão ou não. Se eu for fazer sexo com desconhecidos, é algum local onde eu possa manter a comunicação primeiro, né? Então, perguntar se essa pessoa desenvolveu algum sintoma ou não. É importante a comunicação agora. Eu sei que isso é o que a gente evita, principalmente na época que é tão fácil trocar mensagem, nude, e o sexo é mais rápido. Mas agora eu acho que é um momento que é importante a gente conversar sobre o sexo que a gente quer fazer e continuar fazendo sexo.
Faz parte da qualidade de vida, faz parte da nossa saúde, ter uma vida sexual. E ter cuidados, principalmente com o contato. Manter contato com as pessoas com quem você tem atividade sexual. Então, pelo menos pelas próximas 3 semanas, para saber se essas pessoas desenvolvem algum sintoma ou não, são diagnosticadas para que você também possa ter um pouco mais de atenção e contatar suas próximas parcerias, tá? Evitar o contato, caso você tenha contato com uma pessoa que testou positivo para o monkeypox, contato com pessoas imunossuprimidas, pessoas grávidas, crianças, que a gente sabe que existe também uma maior vulnerabilidade e maior risco de severidade dos sintomas para essas pessoas. E sempre que você tiver dúvida, entrar em contato com o serviço de saúde, porque o serviço de saúde, bom, em teoria, deve estar mais apropriado para poder te acolher, tá? E não se sinta desacolhido. A gente tem, de fato, protocolos rolando em todos os países. No Brasil tem protocolos já pela Sociedade Brasileira de Infectologia, de Medicina de Família e Comunidade, de Pediatria. A grande maioria das sociedades que gerem, né, as especialidades médicas e também as outras áreas da saúde, de como prestar assistência para pacientes que têm casos suspeitos ou casos confirmados de monkeypox. Eu acho que eu só acrescentaria o fato de, se você tem sintomas, evite ter sexo com outras pessoas, né? Qualquer sintoma que seja, até que a gente esclareça completamente o que está acontecendo. Entendendo que acho que a gente tem um pouco de responsabilidade social, entendendo que somos um grupo vulnerável, um grupo menor, um grupo marginalizado, que acho que se a gente não tivesse responsabilidade social conosco, né, é menos provável que as outras pessoas tenham. Então, acho que faz parte da gente exercer a nossa cidadania como homens gays, a gente ter esse cuidado com o próximo. Inclusive, assim, a gente fez uma postagem nas redes sociais nesse sentido, né? Caso você identifique algum sintoma da monkeypox, você evite fazer sexo com outras pessoas, ou ir para sauna, ir para barzinho de sexo, né? A gente tem aqui em Curitiba, depois da diminuição da pandemia de Covid, o aparecimento de vários barzinhos de sexo e tal, né? Então, a gente deu esse conselho, algumas pessoas até criticaram, falaram que a gente estava alimentando o estigma, mas enfim. Eu acho que a gente tem que ser muito prudente, né? O que é alimentar o estigma, o que é um cuidado dentro da própria comunidade. Ninguém está falando para não fazer sexo. E conversar sobre sexo, conversa é algo que tem que acontecer entre adultos, pessoas maduras o bastante para fazer sexo, elas também são maduras o bastante para ter uma conversa sobre. Essa é uma orientação. Assumo uma postura um pouquinho mais austera nesse momento, assim, essa conversa é necessária. É importante a gente ter esses conselhos, porque não é todo mundo que tem o senso de poder saber que existe o risco. Se você tem sintoma, você pode transmitir, e pode ser que a próxima pessoa vai desenvolver um caso muito mais grave. Eu acho que esse é um mal que ninguém quer carregar, e a gente também não quer ver o nosso colega, o nosso próximo, o nosso interesse afetivo e sexual mal, né? Então, é um cuidado afetivo, é um cuidado de comunidade, um cuidado social. E quando a gente fala de saúde pública, a gente está falando do coletivo. E quando a gente está falando do coletivo social, a gente tem muita importância do cuidado ao próximo dentro da nossa comunidade. Então, não, e de forma alguma reforçar o estigma. Reforçaria o estigma se eu estivesse falando que sexo gay é sujo, o que não é, e não é isso que a gente está falando. A gente está falando que é importante cuidar do próximo, principalmente o próximo, que é o próximo que você comeu vai comer depois. Exato. É um olhar carinhoso para gente. Quem você vai, né, ter uma relação, talvez, no futuro. Comunidade é essa da qual você faz parte, e depois isso pode voltar para você também, ou seja, estamos todos inseridos juntos nesse dia. Exato. Um último recado, assim, basicamente, que a gente também tem dado para pacientes é como a grande maioria das lesões são nas genitais, o uso da camisinha, agora a gente tem reforçado o conselho do uso da camisinha, principalmente para evitar sintomas mais incômodos. Então, lesões dentro da uretra, ou lesões na região anal, que podem acabar dificultando na hora de fazer xixi ou fazer o número 2, bastante dor e aumenta o risco de infecção secundária, então aumenta inclusive o risco de casos um pouquinho mais difíceis de lidar.
com maior dor, maior desconforto e podendo ter infecções secundárias. Então, o uso da camisinha também agora é recomendado. De novo, não é ditadura da camisinha, não é só faça sexo com camisinha, senão você é sujo, você é errado. Não é isso, não é um estigma, é um conselho para uma fase que a gente está passando de cuidado ao próximo e cuidado a si próprio. Próprio. Gente, eu queria agradecer a disponibilidade de vocês. É importantíssimo isso que a gente está fazendo aqui. Tenho certeza que esse episódio vai ajudar a levar informação para o pessoal. E queria abrir o microfone para vocês, caso vocês queiram falar mais alguma coisa, passar redes sociais, caso queiram. Enfim, abrir o microfone mesmo. Eu só acho que gostaria de fechar agradecendo Guto, Edu e Breno aí pela oportunidade, pela confiança. Eu acho que esses momentos que a gente vem para falar de saúde, falar da nossa comunidade como grupo, eu acho que eles só engrandecem todos nós, então fico à disposição, obrigado. E Edu, obrigado pela parceria aí da noite, foi ótimo. Eu que agradeço, Edu. De verdade, foi um prazer gigantesco te conhecer. Agradeço o convite, Guto, Breno. Eu quero ouvir um pouquinho mais sobre o caso da pessoa andando pelado na Espanha, mas a gente pode fazer um outro podcast só para falar sobre isso. Em termos de podcast, eu não sei se eu poderia divulgar projetos pessoais, mas eu tenho um podcast falando sobre sexualidade humana e sobre saúde sexual, que é o Domina 3. A gente tem uma temporada nas redes de streaming. Eu participo como colunista sobre saúde sexual e saúde LGBT num podcast de notícias diário chamado Primeiro Café. Então, quem quiser escutar também todas as redes de streaming. Eu geralmente uso minhas redes sociais para poder divulgar informação sobre saúde sexual, sobre saúde LGBT, divulgação de militância e ativismo social, ativismo LGBT e direitos humanos. Então, meu Instagram é @educeperes, Pérez com S, eu não sou primo da Carla Pérez. E o Twitter, @EduardoCPérez. Agradeço de novo a oportunidade de vir falar um pouco sobre o meu trabalho e falar um pouco sobre minha vivência dentro desse espaço, compartilhar esse espaço com o Edu, que é uma pessoa que eu já posso ver agora que é incrível e quero aprender mais. Vou escutar mais os episódios que você participou, Edu, e espero participar de próximos com você também. E é isso. Obrigado pelo convite. Legal, gente. Eu queria aproveitar, lembrar os ouvintes que agora a gente tem uma roda de conversa virtual que acontece a cada 15 dias, que é a roda de conversa I, que acontece no Twitter, no Space do Twitter. Então, provavelmente vai ser às 20 horas a cada 15 dias, tá? Então, lembrar e convidá-los também, caso vocês possam participar um dia, vai ser muito legal. A gente vai continuar discutindo esses assuntos que falamos no podcast por lá também. Sexualidade, ISTs e etc. Autocuidado e olhar carinhoso. O Viveração tem como coordenador e gestor de redes sociais Augusto Mena Barreto. Breno Gonçalves da Silva como auxiliar de coordenação e também gestor de redes sociais. Guilherme Mendes Muniz na edição de som e mixagem, Breno Otávio Camargo como designer gráfico e Matheus Freitas nas locuções das vinhetas de abertura e encerramento dos episódios. A segunda temporada do Viveração tem o apoio e o financiamento do Fundo Positivo.